volta ao RCE Talks, especial Rio Preto Tech Summit. Durante esses 2 dias de evento, eu vou receber aqui no estúdio empresários, especialistas, parceiros e lideranças que estão impulsionando a inovação, tecnologia e os negócios em diferentes segmentos. O RCE Talks é uma iniciativa da RCE Digital, empresa especializada em streaming e produção audiovisual para comunicação empresarial, criada para conectar pessoas, ideias e negócios por meio da comunicação. E para iniciar mais um episódio, eu tenho aqui ao meu lado o Rafael Bernardes. Ele é diretor comercial da Field Control, patrocinadora e expositora aqui do Rio Preto Tech Summit. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, viu, Thaís? Prazer é nosso. Vamos lá, vamos falar primeiro a respeito da empresa. Tá bom. 3º ano participando Legal. desse evento, que é o maior do interior paulista, um evento super esperado. Que só cresce. Que só cresce, ainda bem. É. Mas vamos falar da sua empresa. Claro. Qual que é a proposta da Field? Bom, Thaís, a proposta da Field Control, pessoal, é entregar um sistema, um aplicativo fácil para prestadores de serviços de campo. Prestadores de serviço de manutenção, serviços de instalação. Então, toda empresa que tem técnicos que realizam, que vão até uma residência ou uma outra empresa realizar um serviço de instalação, de manutenção, eles podem utilizar o meu sistema para ter um controle e uma organização melhor do serviço, do cronograma, dos serviços do dia a dia. Para a gente deixar bem claro, a empresa que pode usufruir do serviço desse software é aquela que presta o serviço, aquela que tem uma equipe de prestadores de serviços. Não de quem precisa do serviço. Exato, quem tem uma equipe. Então, você aí que tem uma empresa de climatização, refrigeração, instalação elétrica, elevadores, você que é um gestor e tem 2 técnicos em campo, 4, 10, 15, e tem um desafio de gerenciar esse serviço no dia a dia, você é capaz de utilizar o Field Control para poder agilizar os seus serviços. E você estava me contando aqui nos bastidores que são muitos os recursos do software. Exato. Então, não só o gerenciamento de pessoal, mas é mesmo tráfego de pessoas. Exato. Tudo é contemplado. Tudo é contemplado. Então, por exemplo, Thaís, os gestores costumam ter um grande desafio em traçar as rotas, então definir quais são os serviços que as minhas equipes vão realizar no dia seguinte. Tem gestores que passam uma hora... Quem e onde? Exato. 1 hora, 2 horas, e dependendo do tamanho da cidade ou da abrangência da tua atuação, é ainda mais desafiador. Hoje o Field Control tem uma funcionalidade que chama roteirização automática. Você clica no botão, ele faz isso tudo sozinho para você. Além de outro ponto também. Então, vamos supor que você é meu cliente, você está aqui hoje no Tech Summit e você cuida de pelo menos 10 técnicos que estão trabalhando, realizando serviços. Dando assistência. Você poderia pegar o seu aplicativo, tem um aplicativo que é próprio para o gestor, e ter com exatidão o que cada um está fazendo, o que fase cada técnico está fazendo, se precisam de algum auxílio, alguma ajuda sua, se você precisa criar algum serviço emergencial e disparar para algum técnico. Então, mobilidade 100%. E, além disso, a questão do calendário de prestação de serviços. É verdade. Que é um serviço incrível para quem precisa disso. Vou dar um exemplo bem prático. Se eu preciso de técnicos me dando assistência no segmento de limpeza ou de ar-condicionado, eu normalmente espero que alguma coisa dê errado para entrar em contato com aquele fornecedor. O software ajuda nesse calendário, nessa agenda, inclusive já no reagendamento dessa prestação de serviço. Perfeito, Thaís. A nossa conversa foi muito boa. Exatamente. Então é meio que cultural, né? Toda vez que a gente chama algum serviço de manutenção na nossa residência, a gente já fica esperando pelo pior. Ou o técnico vai atrasar, ou não sei quem é que vai atender na minha casa. De repente, eu preciso chamar um serviço para minha mãe, na casa dela. Pô, quem será que vai atender ela? Será que ela vai estar segura recebendo um serviço? Perfeito. Não sei que horas que ele vai terminar, se o serviço ficou bom ou não, se está dentro do orçamento. Então, o Field Control, ele dispara também para esse cliente final que vai receber o atendimento, o momento que esse técnico vai chegar, quem é esse técnico, no final uma ordem de serviço com todas as informações preenchidas para dar transparência para o cliente final e para o nosso cliente, que é o dono da empresa. Excelente. Agora, a gente está falando de vários recursos tecnológicos, a gente está num evento de tecnologia e inovação, mas esse serviço todo, ele precisa de pessoas. Boa. Vamos falar de liderança. Claro. Quais são os principais desafios para liderar uma equipe como essa? No trato das pessoas, no dia a dia. Perfeito, Thaís. Eu ainda não tenho filhos,
mas acredito que a relação de cuidado da liderança para com os liderados, ela deve ser próxima ao cuidado que nós temos que ter com a nossa família, com os nossos amigos. O maior desafio é estar perto, estar próximo e ouvir e ser ouvido. Ouvir em primeiro lugar. O ouvir é tão importante. Eu sou diretor comercial. Uma escuta ativa. Exato. Eu trabalho com vendas, né? E o cerne da venda que eu acredito que a gente pratica no Field Control é que eu só posso me colocar numa posição de vender alguma coisa se eu entendo que a pessoa que eu estou conversando de fato tem um problema pré-existente, tem uma necessidade. E para que eu consiga entender que você tem uma necessidade, Thaís, eu preciso, você falou sobre escuta ativa, eu preciso me interessar genuinamente pela sua realidade. Você precisa reconhecer aquela dor. Exato, para a gente poder criar um relacionamento, para você se sentir à vontade em falar para mim sobre os problemas, sobre as suas necessidades. E aí, a partir daí, a gente começa a criar um relacionamento. E aí, a partir da sua confiança, me dá a possibilidade da gente fazer negócio. Na gestão, não foge tanto disso. A boa liderança, ao meu ver, é aquela onde os liderados eles se sentem seguros, se sentem em evolução, sentem que, se porventura acabarem fazendo alguma coisa que não estava nos planos, tem alguém para avaliar, para ensinar, corrigir, dar bronca se for necessário. Você acredita que crescer. A construção da cultura da empresa parte daí? Parte daí. A construção da cultura, ela vem de uma verdade muito genuína de quem funda ela com relação à visão que tem de negócio e o propósito, ou o porquê que a gente faz o que a gente faz. Começa daí. No nosso caso, na Field, eu me lembro muito bem, então, eu tenho 2 sócios, são os fundadores da empresa. E eu lembro que lá em julho de 2017, nós estávamos conversando, na época eu dava consultorias para algumas empresas, enfim, participava de outros projetos. E me chamou muita atenção a proposta, porque naquele momento, Thaís, o objetivo deles era ajudar empresas pequenas, que prestavam serviço em campo, a fazer com que eles tivessem uma experiência de trabalho, uma organização mais profissional, fazer com que empresas pequenas pudessem crescer. Então aquilo era o propósito basilar da Field Control lá atrás. À medida que a gente foi crescendo e desenvolvendo processos e produtos ao longo desses últimos 9, 10 anos, a essência ela ainda é muito parecida. Só que agora o momento é diferente. De qual forma? A tecnologia que a gente consome hoje, ela já não é a mesma que era inovação, que a gente consumia 9, 10 anos atrás. Não. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu vendi, falou assim, olha, a partir de hoje você não vai trabalhar mais com uma ordem de serviço em papel. Certo. Você vai substituir por um aplicativo. Era inovação. Nem todo mundo tinha um smartphone, ainda era essa época. Hoje, o que é inovação? Qual foi a última inovação implementada? Perfeito. Hoje, por exemplo, acredito que de 5 pessoas que estão vendo, 6 utilizam algum recurso de inteligência artificial. ChatGPT, Gemini, o Claude. Não tem como a gente pensar em descentralização, em padronização de processos, em crescimento, se a gente não conseguir contar com ferramentas que possam potencializar a expertise que a gente já tem. A gente falou um pouquinho, né? Sobre outras áreas de trabalho. Então, independentemente do trabalho que você faz, se você não está aberto para inserir tecnologia no seu dia a dia, provavelmente você está fadado ao fracasso. Ao fracasso. A interromper, a estabilizar, a pausar. E não existe, né? Toda vez que a gente pausa ou interrompe, o mercado ele continua, as pessoas avançam, a inteligência ela avança e você naturalmente fica para trás. O mundo não para sua empresa respirar. Não para. Então, pensando em inovação, inclusive esse mês, acredito que está marcado para o dia 20 de agosto, nós iremos lançar pelo menos 3 novos recursos no Field Control com inteligência artificial. Ótimo. Então, por exemplo, hoje o Field Control, dentro do nosso certame, que é o Field Service Management, o nosso sistema, ele é o primeiro sistema integrado ao ChatGPT. O
que isso quer dizer? Então, vamos supor que isso, você... na prática, como é que funciona? Vamos supor que você é o gestor da empresa de climatização, de ar-condicionado. Perfeito. E aí, no mês passado, você realizou... Eu tenho produtos e serviços. Tudo bem, você tem produtos e serviços. Mas no mês passado, você realizou 1.250 serviços de manutenção. Certo. Você poderia muito bem entrar no chat GPT e perguntar o seguinte: chat, me posicione quantos serviços eu fiz na Zona Sul de São José do Rio Preto no mês passado? Certo. Ele vai te dar uma resposta. Uhum. É um exemplo. Então, hoje tem uma integração muito rápida para que o gestor ele fique ponderado e tenha informações na ponta da língua. Personalizadíssimas. Personalizada, mas para agilizar a tomada de decisão. Certo. E é isso que a IA e a tecnologia ajuda a gente a potencializar aquilo que a gente já tem, ampliar a nossa visão, não ficar refém, né? Aí você vai trabalhar na logística, você vai trabalhar na comunicação. Exato. Melhorar o meu portfólio comercial, melhorar minha tratativa com o cliente. Entender melhor meu público-alvo, localizar onde ele está e as dores dele. Quer ver, voltando para os colaboradores? Ter mais tempo ou tempo de qualidade para estar próximo dos seus colaboradores. E esse tempo de qualidade vai influenciar também na retenção desses profissionais, perfeito. Que é um desafio imenso. É verdade. Antes, a remuneração era antes e hoje, é um fator de peso na retenção desse profissional. Mas o que mais implica nessa gestão de pessoas? Bom, excelente sua pergunta, Thaís. Ao longo desses últimos 9 anos, eu vivenciei várias fases de crescimento da Field Control e momentos até do próprio mercado, momentos também do avanço da inovação, de startups, movimentos de startups, enfim, avanços crescendo, empresas de tecnologia, abrindo novas empresas de tecnologia, enfim. Hoje o mercado ele é muito competitivo, tanto para a área de desenvolvedores ou pessoas que trabalham no comercial, no pós-atendimento, enfim. Existe muita concorrência. Então, hoje o salário, sim, ele é importante, mas a empresa, ela precisa pensar de uma forma profissional e ter um time de RH, um suporte engajado e muito bem estruturado. Para quê? Para estar conectado com o mercado, conectado com outras empresas, conectado com o real perfil que aquele cargo precisa, que a empresa precisa para poder crescer. E aí, a partir do momento que a gente tem o talento, eu preciso entender qual que é a necessidade dessa pessoa. Inclusive respeitando as questões geracionais. Exato. Que também é uma questão muito forte. Exato, mas e até mesmo essa questão a questão geracional, no meu time, por exemplo, 60% a 70% são jovens entre 18 e 22 anos. Não há uma outra linguagem, Exato. Uma outra abordagem, uma outra expectativa. Outra expectativa. E aí, como que a gente consegue balizar isso? Estando perto, ouvindo, entendendo qual que é a tua pretensão profissional. Porque a relação desse jovem com o propósito e a permanência é muito diferente. É diferente. É muito diferente. É diferente, porque antigamente, né, a gente até conversou aqui sobre talvez 3 fases que nós dois vivenciamos, né? Num primeiro momento, muita gente procurava uma empresa para ser ou se manter estável, né? Buscava estabilidade. Depois vem um boom de, vou trabalhar numa empresa engajada, que tenha propósito. Cultura. Que tenha, que tá lutando para ter uma cultura, mesmo a gente sem saber direito o que seria uma cultura. E já né? a gente vai falar Exato. disso. E agora hoje eu acho que a gente entra num momento onde a contrapartida ela tem que ser tão boa quanto o nível do profissional e a visão que a empresa tem de cultura. Então, nós estamos num momento extremamente mais exigente. Aqui está o meu gancho. O que é cultura? Porque a gente entra na empresa, vê o quadrinho na parede, missão e valores. Isso não é cultura. O que é a cultura? E como construir uma cultura sólida? Cultura é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, né? E aí, pensando assim, porque o foco da Field Control, desenvolvimento de software, venda de software. Né? E aí eu preciso ter uma relação de cultura, tanto com o meu cliente externo e com o meu cliente interno, muito parecida. Então, a cultura, assim, o basilar da cultura tem que ser respeito e verdade. Vou te dar um exemplo. No começo da Field Control, éramos em 4 pessoas, 5, 10 pessoas. Hoje, mais de 180 pessoas. Naquele momento, eu tinha que explicar para as pessoas que estavam com a gente, com muita verdade, o porquê que nós estávamos fazendo aquilo, qual que era a nossa projeção,
qual que era o salário que as pessoas poderiam ganhar, o comissionamento que as pessoas poderiam ganhar, e se porventura a gente fizesse um bom trabalho, qual seria uma expectativa de crescimento da pessoa. Certo. Dentro das limitações que nós tínhamos naquele momento. À medida que o negócio cresce, é legal que tenha isso também. Então, dentro das limitações que nós estamos hoje. Então, uma boa cultura começa com um senso de verdade muito forte. A gente fala muito sobre autorresponsabilidade hoje. Eu estudei um pouco disso. Eu fiz um college no Canadá, onde estudei marketing e vendas lá. Um dos temas era a autorresponsabilidade. Depois começou a ficar em voga aqui no Brasil também. Mas não confunda autorresponsabilidade do tipo... Olha, eu entreguei essa função para a Thaís, poxa, ela vai ter que dar o sangue, vai ter que dar a vida para entregar aquilo, independente... Agora o BO é dela. Agora o BO... Não é isso. É entender a tua responsabilidade com relação àquele projeto, mas se sentir, estar seguro que ao seu redor terão pessoas que vão te apoiar também para poder chegar naquele objetivo. Sempre com humildade. Agora, para quem está nos assistindo, como identificar a cultura que eu estou propondo e a cultura que o meu prestador de serviço está vivendo na prática? Eu consigo ter essa percepção apurada e fazer uma correção de rota? Excelente pergunta, excelente pergunta. Acredito que vai depender do tamanho da empresa. No nosso caso, nós temos um time de RH muito bem estruturado. E dentro do time de RH também nós temos pessoas que trabalham dentro de um projeto de capacitação continuada. Certo. E além desses profissionais que realizam esse processo de capacitação, todas as lideranças, elas são... Existem uma capacitação também para as lideranças, para a todo tempo dar feedbacks e conversar com o colaborador de forma individual, para ir nivelando isso e balizando. Mas tem gente que ainda não acredita na capacitação. É mesmo? Tem gente que ainda não acredita, acha que vai perder o funcionário. Aí a gente volta naquela questão da pergunta. retenção. Que legal. Como equalizar as expectativas, os investimentos, sabendo que se a gente não respeitar essa cultura, se a gente não entender, não perceber as incoerências entre a proposta da cultura e a prática da cultura, vai haver um custo muito grande. Não é só o investimento financeiro na capacitação, mas qual é o custo de você perceber essas lacunas todas, essas falhas todas e de não investir na capacitação? Olha, excelente pergunta. Na verdade, o maior prejuízo que você pode incorrer é deixar de investir. Porque você vai estagnar naturalmente, tanto em termos de evolução de pessoas, quanto no nosso caso, em evolução de produto. O nosso produto, por exemplo, poxa, tinha uma aderência 100% com o nosso mercado até dezembro de 2025. Se esse ano nós não parássemos para revisitar e pensar em inovação por uma field control de 2027, 2028, 2030, provavelmente nós iremos começar a perder hoje. Certo. E a mesma mentalidade tem que ocorrer também com o desenvolvimento das pessoas. Afinal, com que tipo de pessoa que eu quero passar 8 horas do meu dia a dia, do meu dia de trabalho? Perfeito. Eu pretendo estar com pessoas que buscam conhecimento, que buscam um aprendizado e evolução profissional e pessoal. Eu quero estar com os melhores do meu lado. E aproveitando essa oportunidade, falando de capacitação e de pessoas em si, quais são as competências que são buscadas nesse prestador, no funcionário? A gente está falando de liderança, de gestão, mas quais são as competências buscadas no funcionário? Olha, eu vou falar algo sobre uma competência interpessoal. Pode ser? Claro. Tem um tema, Thaís, que a gente fala muito lá na Field. E o tema se chama O Trabalho Importa. Olha só que curioso. É quase um slogan. É quase um slogan. Eu vou terminar com o slogan da Field. A gente fala muito sobre o trabalho importa, pessoal. E quando a gente começou a desenvolver esse treinamento, foi muito curioso e muito significativo. Porque a gente não tinha parado para entender a relevância que o trabalho tem para cada pessoa. E a gente descobriu que para cada um o trabalho tem um gosto, um sentido muito particular. E aí a gente começa a entender um pouco da essência da pessoa, dos valores pessoais que ela tem. O quanto ela está disposta a fazer o possível para que o projeto dê certo, para que a meta dê certo, para que o planejamento dê certo. A linha é tênue. É um desafio a gente conseguir adentrar e entender a essência numa entrevista de emprego. Exato.
né? Então, existem muitas pessoas capazes de treinar você e você que quer fazer uma excelente entrevista. Mas no dia a dia que a gente vai se conhecer de verdade, assim como numa relação com o cliente. E aí onde os valores eles vêm à tona, né? Então, a gente está num evento de tecnologia, de inovação, falando sobre um software tecnológico de inovação e conversando sobre pessoas. É verdade. Essa troca é importante. Alguns segundos atrás você falou do quase slogan, mas qual que é o slogan de fato da empresa? É o seguinte, nós prestamos um serviço, um software para empresas que prestam manutenção, instalação. E enfim, se você parar e dar um 360 aí onde você está, você vai perceber o quanta coisa, o quantas pessoas precisaram realizar um trabalho para te dar o ambiente que você tem aí hoje. Instalação elétrica, refrigeração, energia, etc. Então, o que a gente costuma falar, Thaís? Que como o Field Control ele consegue facilitar essa troca do serviço, do prestador com quem recebe o serviço, a gente entende, Thaís, que por trás de tudo que funciona no nosso dia a dia tem Field Control. Por trás de tudo que funciona tem Field Control. Excelente. Eu quero agradecer a sua participação. Obrigado. Todas essas informações, o conteúdo fica disponível, inclusive na plataforma da RCE Digital no YouTube, por onde a gente está transmitindo ao vivo. Então, que esse conteúdo seja compartilhado, dividido e que ele seja muito eficiente e produtivo para outras pessoas. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, espero mesmo. Sucesso para vocês, ótimo evento. A gente encerra aqui esse episódio, mas já receberemos outros entrevistados aqui com mais informação e conteúdo para você. Continue acompanhando a nossa transmissão na plataforma oficial do Rio Preto Tech Summit e no canal da RCE Digital no YouTube. Até já. Quem está ao seu lado nos momentos mais importantes da vida? Mais do que estar ao seu lado, estamos sempre presentes. Pois parceiro é aquele que está sempre junto. É em quem a gente confia ter por perto em todos os momentos. Há mais de 75 anos sonhamos e construímos juntos com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Uma história de evolução que se renova e se transforma com inovação e tradição. Compartilhamos a caminhada e chegamos mais longe. E nos tornamos especialistas em projetos de vida. O parceiro na realização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Ser o parceiro de cada passo, dos que já foram dados e dos que ainda virão. Seja qual for o seu próximo passo, estaremos lá. Rodobens, o parceiro do próximo passo.